Bem-vindos a mais um episódio do Band News FC. Comigo hoje temos time completo, Lucas Loio e Rafael Alves. Oi, Lia. Agora é todo mundo junto, né? Voltamos. Não tem mais ninguém no chinelinho, todo mundo de volta. Agora acabou esse negócio de Squad férias. completo. Exatamente. E tem bastante coisa pra gente falar hoje, hein? Muita coisa, muito futebol. E mas Flamengo? antes de tudo, calma. Roda a vinheta. Vamos começar falando de Flamengo. Lucas Loio, o que temos para falar sobre o Flamengo? Muitas coisas boas e ruins. Eu Boas? acho que... Boa pra quem, por exemplo, vai no Maracanã sábado, o ingresso tá barato. R$15. Mas a parte negativa é você pensar que o ingresso é R$15 só porque o time tá mal. No Campeonato Brasileiro. Saiu vaiado. O time tá mal na Libertadores. Isso é um absurdo com o torcedor. O time perdeu na Libertadores. E aí? Qual o problema que o Tite vem encontrando? Ou qual o problema que ele não vem solucionando? Acho que o pior problema do Flamengo hoje é ter um trabalho de 8 meses do Tite, que depois, né, do time de 2019, do Jorge Jesus, e logo depois do Rogério Ceni, ele é um dos técnicos que tem mais dias no comando da equipe do Flamengo. Em 8 meses, o Tite ainda não conseguiu dar cara para um time. O Tite joga no 4-3-3 com jogadores abertos, jogo posicional, isso é uma característica dele. O Tite gosta de jogar assim, com um jogador fixo na frente, que é o Pedro também, mas o Flamengo ainda não tem uma identidade, o Flamengo ainda não tem um esquema de jogo convincente. Fez o bom Campeonato Carioca, isso é importante a gente levar em consideração. Inclusive levou a taça, né? Exatamente, e de forma invicta e tal. Ele não pode jogar Fez um fora. ótimo trabalho, isso realmente tem que ser valorizado. Na final ele deu a medalha até também pro técnico do Nova Iguaçu, uma baita atitude do Tite e tal. Mas hoje a gente vê um time do Flamengo, no grupo que tá fazendo da Libertadores, era um grupo para no mínimo 15 pontos que o elenco do Flamengo tem. Foi falado também, durante até a transmissão do jogo, que Flamengo e Palestino, né, que jogou na terça-feira, o Flamengo acabou perdendo o Palestino, mesmo um jogo no Chile, o estádio vazio, e choveu até num lugar que tem clima desértico, próximo, então assim, tudo de errado acontece no Flamengo, né, tudo meteorológico, geográfico acontece de errado, mas é muito complicado você pensar no cenário, que conforme eu estava falando antes, de folha salarial, por exemplo, jogadores que 1,5 milhão de folha salarial pro time do Palestino, pô, por mês, você fala disso, o time do Flamengo tem 26 milhões de folha salarial, entendeu? Então, Muito alto. só por mês, se você for levar em consideração, são 26 vezes mais que ganham os jogadores do Palestino. Então, cara, o time do Flamengo realmente tá uma bagunça. A parte defensiva também tem tomado gols praticamente todos os jogos de bola parada no escanteio. Na última semana também tivemos Flamengo e Bragantino em Bragança Paulista. O Flamengo toma o gol de cabeça também, né? Logo no início do primeiro tempo. Mesmo estando melhor na partida e tudo mais. No segundo tempo volta melhor, mas não consegue virar, perde várias oportunidades. O Flamengo, hoje, no cenário atual, é de ação. O time precisa agir e precisa dar um pontapé inicial no desenvolvimento, porque temos vários jogadores tecnicamente muito mal. Eu acho que, principalmente a figura do Gerson, que deveria ser um cara de posicionamento, um cara que tem tanto tempo no Flamengo, assim, da segunda passagem dele, mas ele era um cara de uma responsabilidade muito grande de gerenciar aquele meio de campo. A gente vê o Gerson pegando a bola, tocando pro lado, tocando pra trás, não consegue ter a verticalidade e o time muito desorganizado. A gente vê o Tite jogando no 4-3-3 com 2 pontas agudos jogando abertos, totalmente espaçados. E a gente não vê uma criação jogando pelo meio, uma aproximação ali do Pedro. No jogo contra o Palestino ele até tenta fazer um pouco disso. O Pedro tenta descer um pouco mais. Só que mesmo assim o Flamengo muito pouco não consegue criar grandes chances. Não consegue ter a bola no pé mais de forma efetiva. Porque pega a bola, toca pro lado. Os jogadores ficam no máximo 2 segundos com a bola no pé. O time do Flamengo não consegue criar. Não consegue criar oportunidades claras o tempo todo. E quando cria, não consegue fazer o gol. Então E é acho difícil. que o que corrobora com tudo isso é a ausência do Arrascaeta, que tá machucado, né? E isso pesa muito na criação do Flamengo. Isso é histórico nos últimos anos. Quando o Arrascaeta não tá, o Flamengo sofre muito. Mas além disso, o Flamengo era um time que a gente falava no Campeonato Carioca, não sofre gols, é um time que defesa muito sólida. Óbvio, o time do Campeonato Carioca tem uma qualidade muito menor do que o Campeonato Brasileiro, Libertadores e outras competições que o Flamengo vai jogar durante esse ano. Mas a defesa do Flamengo não é tão sólida assim mais. Nos últimos jogos só não sofreu contra o Palmeiras. E foi um jogo mais 0 a 0. truncado, um jogo mais difícil. O Flamengo só não sofreu gols ali. E em diante o Flamengo sofreu gol em todos os jogos. E o que não era tão bom assim, era fazer bastante gols no Campeonato Carioca. Mas quando estava de time de um nível maior, acabava sofrendo um pouco mais. O ataque do Flamengo não tem sido mais tão bem sucedido, até por conta da defesa que não tem sido tão sólida.
Então o Flamengo tem problemas atrás e problemas na frente. Eu acho que o problema na frente passa muito pela Arrascaeta, com certeza. Eu Ele acho tava mal que isso... Oi? Ele tava mal também, né? É, ele não Vindo vinha tão mal. bem, Não- mas não mesmo vindo bem. o ruim dele Era muito bom. era bom pro Flamengo já. Sim, correto. Sim. E depois acabou perdendo o Cebolinha também. É óbvio que tem problema de lesão, como todos os clubes, e o Flamengo tem sofrido um pouco com isso. Mas, além disso, o Flamengo tem sofrido também por partes técnicas e táticas do próprio Tite. E o Flamengo chegou ao Rio de Janeiro no dia seguinte, né, na quarta-feira, após o jogo do Palestino, foi bastante cobrado no aeroporto, Sim, o torcida. Bruno Henrique até deu uma declaração, né? A gente vai melhorar e tal. Eu acho que pelo menos deu uma resposta pro torcedor, mas talvez não é o que o torcedor quer agora. O torcedor quer resultado dentro de campo, que não tem sido mostrado pelo time do Flamengo. Claro, o torcedor do Flamengo tem uma cobrança muito alta em Tá cima mal dos jogadores. acostumada, né? A gente já É. falou isso aqui. Ano passado acabou não ganhando nenhum título e vem somando várias perdas recentes, e isso acaba impactando também na percepção do torcedor quanto ao time em campo. E também agora, por conta da Copa América, que está se aproximando, né? A chance de ter muitos jogadores desfalquem a equipe é muito grande. E eles também vão sofrer com isso, porque eles vão para as suas respectivas seleções, né? O Fabrício Bruno pode vir para a seleção do Brasil e tal, e acaba perdendo um pouco do que talvez seja o time titular hoje que o Tite coloca para jogar. Então também é um alerta que tem que ser ligado, porque daqui a pouco isso vai ter um problema ali de jogadores, de desfalque, porque o campeonato não vai parar. E aí eles têm que continuar jogando e tem que ter resultado, porque agora nessa primeira metade, né, da primeira fase do Campeonato Brasileiro é a fase que você mais tem que pontuar. Porque você pontuando agora, você, entre aspas, fica um pouco mais tranquilo na próxima fase. Deveria ser, pelo menos, né? E você chega um pouco com moral também, de tipo, sou um time que tô ganhando, que mesmo que eu passe um aperto ali, perca leve um gol aqui e tal, eu consigo um resultado. E isso não vem acontecendo no time do Flamengo, né? Isso pode acontecer na posição mais carente do Flamengo, que é a lateral direita. Atualmente o Flamengo tem problema com o Varela, que está há anos no Flamengo, não conseguiu se consolidar, embora na minha visão seja um jogador ok, e um bom titular para o Flamengo, dá para continuar, mas o Wesley não tem sido um jogador à altura do Varela, nem de nenhum time, nem os titulares do Flamengo. O Wesley não está nesse nível ainda. E com o Varela podendo ir para a seleção uruguaia, vai ficar o Wesley para posição de titular do Flamengo. E não tem nenhum reserva após o Wesley. O Mateuzinho saiu esse ano. E isso passa muito pela montagem de elenco do Flamengo. Sim. O Flamengo gastou milhões no Vinha, sendo que já tinha um lateral esquerdo, que era o Ayrton Lucas de titular, e acabou não contratando ninguém para lateral direita. Eu acho também que tem outro ponto relevante que a gente pode falar, é sobre essa molecada da base que tem subido de forma... Repentina não, e de forma muito precoce, né? A gente teve a presença também do Vitor Hugo, que acabou chorando, o garoto de 19 anos chorando no jogo contra o Bragantino, ele foi substituído lá com 30 minutos de primeiro tempo. O Wesley é um garoto também de 19, que sempre entra, e quando entra é muito pressionado. Tem também o Igor Jesus. Então o Flamengo no banco hoje tem uma molecada ainda inexperiente, que pode dar muito frutos pro Flamengo. Uma galera que tá no profissional porque tem qualidade de estar lá, isso sim, com certeza. Só que tem que ter calma e adaptação. A gente tem vários momentos nas partidas do Flamengo que o Flamengo joga com 5, 6 garotos da base no time principal. Então, assim, chega um momento no segundo tempo que não tem mais aquele cara experiente como tinha antes. Como entrava o Diego, entrava o Felipe Luiz, o Diego Alves conseguia organizar ali a parte defensiva. A gente não tem mais essas figuras mais experientes que conseguem trazer um pouco de... amarrar um pouco um jogo, conseguir passar pra galera um pouco mais de tranquilidade quando o time tá perdendo. Por exemplo, o Flamengo tomou gol pro Palestino, acabou o time, o Flamengo tava melhor na partida, o Flamengo tava dominando o jogo, o Flamengo tava ali atacando pra caramba, era o momento certo do Flamengo fazer o gol, acabou que o Flamengo não conseguiu fazer o gol, tomou um gol de bola parada, o time parou, todo mundo parou de jogar, foi um choque. Então acho que falta um pouco dessa liderança, conforme vocês também falaram, não tem o Arrascaeta no time, que também é um dos líderes dessa última geração do Flamengo. O Gabigol entrou com 65 minutos, mas ficou mais de mês sem jogar, mais de mês sem treinar com o elenco do Flamengo, e você entrar com um cara que tá mais de um mês sem treinar direito, coloca ele pra jogar 30, 40 minutos, é um tempo muito grande. Não tô dizendo que o Gabigol não tem que entrar, eu acho que ele tem que entrar sim nas partidas, só que precisa ter um preparo pra isso, ele ficou muito tempo longe do time. Além de ter um preparo, também tem o momento certo.
o momento de pressão, como o Flamengo vem jogando nos últimos jogos, talvez não seja o melhor momento para ele readquirir a forma física. É isso aí. E agora olhando pro lado externo do Flamengo, que na beira do campo, o Tite. Eu ainda não acho que é o momento de pensar em demissão do Tite. Eu acho também que acredito que ainda é não. cedo. Eu acho que não passa por aí, o torcedor do Flamengo Mas vem tem uma criticando pressão bastante. grande já. A pressão é muito grande. E isso vai, se o resultado não aparecer, vai ficando cada vez maior. Eu acho que o mais difícil pro Tite é o posicionamento dele. A torcida do Flamengo é uma torcida muito vibrante. É uma torcida que, por natureza, gosta de técnicos que são vibrantes. O Dorival era um cara vibrante. O próprio Rogério Ceni, que até de certa forma deu certo no Flamengo, entre aspas, né? Teve até uma saída um pouco, alguns diziam que era precoce e tal, que o Rogério Ceni foi campeão brasileiro e tal no Flamengo, fez um trabalho bom ali no meio de uma pandemia, mas é por natureza a torcida gosta do cara que é vibrante. E Jorge Jesus só deu certo porque ele tinha esse posicionamento. Ser um cara vibrante, um cara participativo. Aí a gente vê o Tite um cara muito a menos. O Flamengo não tá jogando nada, ele tá sentado no banco. Mas aí também é parte de diretoria. O Flamengo contratou o Vitor Pereira, que não era tão vibrante assim. Exatamente. Paulo Souza, o Renato Gaúcho era um pouco mais. Mas isso é parte da diretoria, mas eu nem acho que é isso. Acho que é resultado dentro de campo. Eu também Torcida vou mais espera por essa isso. linha. Mas por mostrar serviço. Mas agora olhando pra frente do Flamengo, eu acho que o Flamengo ainda tem chance de classificar na Libertadores, tem os 2 jogos em casa. Eu acho que a primeira posição do grupo já ficou muito distante, o Flamengo não vai conseguir, mas a vaga na próxima fase o Flamengo acho que consegue passar, porque tem 2 jogos no Maracanã, então eu Eu acho acho que... difícil. Acho difícil passar. A pressão vai ser grande. E os jogos vão ser mais difíceis. Mas o Flamengo depende só de si. E é em casa. Entre aspas. Depende só de si, se for, no caso, pra passar em segundo, né? Mas Isso, o time primeiro- que o Flamengo Sim. pegou. O time que o Flamengo tem, pra passar em segundo no time que tem Bolívar, um grupo que tem Bolívar, Palestino e o Milionários, o Flamengo tinha que fazer no mínimo 12 pontos, cara. O Flamengo tem a chance no máximo de fazer 10. Pô, e olhe lá. A gente cotava aqui, né, no início das seleções, né, da seleção de grupos, quando saiu, a gente cotava que o Flamengo seria um dos que mais facilmente alcançariam a primeira posição do grupo. Eu acredito que a primeira posição fique distante agora nesse cenário, mas que classifica. Então, eu acho que já mostra um pouco do que não vamos perder essa temporada. Vamos conseguir mínimo. classificar. O mínimo é Acho conseguir. que é o mínimo. Eu acho que é por aí, eu acho que a classificação vai chegar, na minha visão. Mas em primeiro do grupo, que seria importante até para as próximas fases, para poder jogar em casa, no jogo decisivo e tal, isso não vai acontecer. O Flamengo vai ficar em segundo, na minha visão, vai passar e talvez para botar os pés no chão e começar a trilhar o caminho do sucesso para a temporada. Já que estamos falando de Libertadores, vamos puxar para o Botafogo. O Botafogo que acabou ganhando da LDU em casa no Newton Santos por 2-1. Tivemos um lance ali polêmico sobre um possível impedimento, que foi marcado, um impedimento. 10 minutos. Depois de 10 minutos de paralisação do jogo. O Botafogo que precisa do resultado positivo até o fim da fase de grupos para poder classificar. Na opinião de vocês, o Fluminense... Eita, já tô com a cabeça lá na frente. O Botafogo consegue a classificação na Libertadores? Eu acho que encaminhou. Caminhou. Depois da vitória de ontem, acho que encaminhou um pouco mais as coisas. Embora, ao contrário do Flamengo, o Botafogo faz 2 jogos fora de casa agora para buscar essa vaga. Mas o Botafogo, ao contrário do Flamengo, também está no momento de crescente na temporada desde a chegada do Arthur Jorge no Flamengo. Sim. Do Botafogo. O Botafogo vem melhorando, cada vez mostrando mais futebol, mais opções, jogadores se entendendo um pouco mais. Tiquinho saiu, o Botafogo não sentiu. Júnior Santos jogando Muita bola. Muita Luiz bola. Henrique também tá vindo muito bem nessa O crescente. lançamento do Luiz Henrique para o gol foi absurdo. E o gol vem no momento certo. Logo depois do impedimento do gol da Sim. LDU que a gente comentou, é aquele momento mais baixo, jogadores aquecendo, porque é muito tempo parado, voltando. O Botafogo já foi ali, conseguiu fazer um gol e conseguiu, a partir dali, acabou sofrendo um gol e depois fazendo outro no segundo tempo, mas a partir dali conseguiu construir a vitória que era tão importante, tão esperada pelo torcedor, que Sim. mais uma vez lotou o estádio Newton Santos. E que fez uma Mais festa linda linda. festa. É impressionante o que a torcida do Botafogo tem feito de mosaico. Sim. Cada um mais bonito que o outro. Parabenizar a torcida do Botafogo por isso. E eu acho que o Botafogo, olhando para a temporada, já está na terceira posição, caiu da primeira para a terceira, mas tem uma temporada sólida, pelo menos essa temporada. Eu acredito que o trabalho do técnico agora seja crescente. Eu vi
ontem, né, na partida do Botafogo, uma nova identidade. Né? O Arthur Jorge conseguiu reerguer alguns jogadores que estavam ali um pouco em baixa, que não estavam tendo um bom resultado dentro de campo, para jogadores com excelência. Isso a gente vê também na partida contra o Flamengo, que o Luiz Henrique, depois de fazer o gol, foi abraçar ele. Então a gente também já comentou isso, que foi justamente assim para um técnico que chegou e conseguiu abraçar a equipe, conseguiu dar um pouco mais de ânimo e de vontade para eles mostrarem o que eles sabem dentro de campo. E o pouco tempo que tem de trabalho, ele já consegue mostrar uma excelência muito grande. A volta de alguns jogadores, extremamente importante também, mas ele conseguiu organizar o time do Botafogo. Tá sofrendo muito, principalmente no Campeonato Carioca. Ele disputou a reta final ali do Campeonato Carioca, foi jogar a Taça Rio. Então, assim, o Botafogo continua nessa crescente, principalmente no Brasileirão. E é muito importante pro time do Textor também, né? A gente pode dizer assim, se manter na parte de cima da tabela. Porque falando agora de Brasileirão, o Botafogo fez o campeonato que fez ano passado, que em alguns momentos merecia ter sido campeão, o Palmeiras acabou sendo campeão ali no final, mas ele fez uma ótima campanha pro Botafogo. Muitos torcedores do Botafogo até dizem que se fosse ao contrário, o Botafogo tivesse em último e se classificasse para a Libertadores, seria um ano perfeito. Mas do jeito que foi, realmente foi um pouco triste, mas a presença ali agora do Arthur Jorge organizando um pouco, principalmente o meio de campo do Botafogo, que estava muito bagunçado, e jogando dentro do Geão, o Botafogo tem tudo para se mostrar um time muito forte ainda aí, daqui pra frente, no caso. Sim, e agora falando... Temos mais alguma coisa de Botafogo? Não, só pontuar o Jefinho, que veio jogando um pouco embaixo, ainda não conseguiu mostrar o futebol que ele jogou no Botafogo antes da saída dele pro Lyon. E a torcida tem pegado um pouco no pé dele. Sim. Vaias durante o jogo, durante o primeiro tempo ainda, já tinha vaias pra ele, xingamentos. Eu acho que ainda, como o Tite talvez, protestos pode acontecer, com o Jefinho ainda mais durante o jogo, eu acho que não é o ideal. Mas o torcedor tem direito, vai lá, protesta, faz o que ele acredita ser o melhor. Mas eu acho que não é o ideal. E o Jefinho já mostrou que é bom jogador. E pode, pelo menos, ir pro banco, se o técnico preferir assim. E começar a entrar no segundo tempo para conseguir se adaptar cada vez mais ao time do Botafogo de novo. Então, fechamos o Botafogo. Vamos para o próximo da lista, Fluminense. Fluminense que enfrenta o Colo-Colo nesta quinta-feira, fora, vai em busca de mais uma vitória. O Fluminense que agora, essa semana, acabou anunciando a vinda do Thiago Silva. Então, importantíssimo pro Fluminense. Sim, comentávamos muito sobre uma vaga na zaga do Fluminense. E o cara. Essa vaga veio com um sabor de vinho. É um gostinho especial pro torcedor tricolor. Acredito nisso. É um presente de novo pro torcedor do Fluminense, que ano passado teve o presente do Marcelo, agora o Thiago Silva. Mas até o meio do ano o Fluminense vai sofrer na zaga. Sim. Até a chegada dele. O Fluminense tem esse probleminha na defesa, ainda mais agora, sem o André machucado, como a gente falou na semana passada também. Isso é um problema mais pro Fluminense. Então acho que o Fluminense tem que, olhando pro jogo, o Fluminense vai ter um pouquinho de dificuldade, na minha visão. Eu também acredito. Se voltar de lá com empate, acho que já é para comemorar, até porque não deixa um adversário pontuar no grupo, já que o Fluminense é líder do grupo. E foi um jogo difícil no Maracanã. Foi um jogo difícil. Acho que também vai ser um jogo difícil lá, porque o Colo-Colo tem bons jogadores com experiência aqui também de Campeonato Brasileiro. Então, vai ser um jogo difícil. O Fluminense tem que ir com os pés no chão e olhar para frente. Tentativa de melhora, porque o Fluminense não vem bem nessa temporada. Vem sofrendo bastante críticas, bastante... protesto por parte da torcida também, como tem acontecido com o Flamengo. Eu acho que, embora estejam um pouco abaixo, o Fluminense tem qualidade ainda para sobrepor nessa temporada e ter uma temporada mais tranquila. Mas eu acho que o Fluminense classifica no grupo, olhando mais para frente. Mas hoje eu acho que o empate já está de bom tamanho para o Fluminense. O Fluminense que na última rodada do Brasileirão, né, saiu ganhando de 2-0 do Atlético Mineiro. A gente acabou comentando, né, Rafa? O Lucas estava no chinelinho, né? Tava ótimo. A gente comentou sobre uma possível vitória do Atlético Mineiro ou de um empate. Acabou saindo um empate. E um jogo que estava ganho para o Fluminense. E o Fluminense deu, como o Lucas falou, do Flamengo, deu um apagão. E o Fluminense parece que saiu de campo e ficaram só E o problema passa justamente para essa defesa do Fluminense que não vem sólida. E acabou sofrendo 2 gols relâmpagos ali do Vargas, que entrou no segundo tempo e fez 2 gols.
Se fosse uma casa de apostas, o Fluminense tinha ganhado, porque tem casa de aposta, fez 2 gols, ganha, mas vida real não é assim, e o Fluminense Não acabou é. saindo com empate. E um empate que acaba prejudicando um pouco na tabela do Brasileirão, né? Que já não tá vindo pontuando. Tá ali Enfim. pertinho da E zona aí, de rebaixamento. É preocupante porque avançando na Libertadores vão vir os jogos difíceis. Tem Copa do Brasil Sim. também. Então esse E início o de campeonato calendário fica brasileiro, apertado. que muita gente não leva tão a sério assim, no caso os times, né, não levam tão a sério assim, é muito importante, porque chega um momento que o calendário tá muito apertado, você tem baixas, os jogadores já estão cansados, ficando cansados, a temporada tá apertada. Você tem jogo decisivo de Copa do Brasil, você tem jogo decisivo de Libertadores. E aí você vai poupar onde? No Brasileirão. E aí, às vezes, você não consegue títulos nesses outros campeonatos, aí você não consegue uma busca para Libertadores, isso já tem uma temporada embaixo do time. Então, assim, isso acontece em outros clubes também no cenário brasileiro. Mas o Brasileirão sempre sendo deixado por último, isso não pode ocorrer mais no futebol brasileiro. Acho que tem que ser levado uma pauta principal. Óbvio, os times fazem isso por causa da remuneração, os outros campeonatos valem mais. Mas, assim, o Brasileirão é muito importante porque ele te dá a liberdade de, na próxima temporada, você jogar a Libertadores, de você jogar a Copa do Brasil. Uma Então, Sul-Americana. isso é exatamente o mais importante do brasileiro. E é importante pontuar agora, no começo da temporada, porque justamente agora que os times estão poupando, olhando para outros campeonatos, e lá na frente, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, os times vêm com foco total, força total, isso. e acaba os melhores times realmente ganhando no segundo turno, como aconteceu ano passado com o Botafogo. O Botafogo veio muito bem, quando teve uma queda do Palmeiras, que vinha poupando no começo da temporada, veio com Deslanchou. tudo e acabou levando o título. Acho que se pensa em posições altas no Campeonato Brasileiro, tem que pontuar desde já. Eu acredito que o Fluminense ainda, agora com a vinda do Thiago Silva, ganha um pouco mais de entusiasmo e também ganha um pouco mais do engajamento da torcida. Engajamento da torcida, também experiência dentro de campo, Sim. para passar para os jogadores mais novos. Acho Sim. que isso é importantíssimo. Eu acho que o engajamento com a Embora o torcida... Fluminense não tenha tantos jogadores novos assim, mas deixa isso para depois. A gente tem uma defesa ali do Fluminense com uma média de idade bem alta, né? Muito alta, né? O Fábio com 41, o Acho Felipe que Melo... 41 já. O Felipe Melo com 39, o Thiago vem com 39 também. Vai ser um time que tem uma média de idade mais alta do que o resto da competição, né? Do que os outros times. Mas eu acredito que agora o Fluminense tenha que se reconectar um pouco também com o engajamento da torcida. Porque não vem enchendo os estádios. Eu acredito que a chegada do Thiago acabe trazendo um pouco mais o torcedor que estava um pouco afastado, estava desanimado, porque o time não tá ganhando, vou lá pra quê? Pra passar vergonha e tal. Às vezes tem esse pensamento, e aí deixa de frequentar o estádio. O Fluminense também que demandou alguns jogos fora de casa, né? Tava em Cariacica, tiveram 2 jogos lá, inclusive o jogo do Atlético Mineiro foi lá. E agora é um momento também para isso, para se reerguer e se conectar com a torcida e mostrar que, trouxemos outro grande nome do futebol. O Thiago joga em altíssima qualidade e excelência fora. Ele joga um campeonato difícil, que é o campeonato inglês pelo Chelsea. E ele vem em um momento muito bom da carreira dele também. Embora esteja no final da carreira já, mas Sim. um momento muito bom. Parece que não E acaba pro nunca, nível- né? e pro Quando o cara nível- joga muito é O Fábio diferente, tá né? com 41, porque ele não pode estar com 39. Quando o cara é destaque, eu acho que a idade é só um número a mais, né? A gente vê o Romário também. O Romário jogou mais 40 também. E o E vai Romário jogar com mais voltou. Vai Voltou jogar a com mais jogar. de 50 É também. isso aí, pô. E deixar Ele tá voltou. jogando. O cara quando tem estrela, quando tem futebol no pé, eu acho que é diferente. Você estava falando da Premier League, pô, o Thiago Silva tem mais de 200 jogos com a camisa do Chelsea. Ele chegou no Chelsea com 37 anos. Então, assim, pô, você tá falando de um campeonato da Premier League, tudo bem, que o Chelsea não é mais o Chelsea de antes, que tem passado por uma reformulação, tá ali no meio da tabela do campeonato inglês, mas ele, com a idade que tem, sendo titular e jogando todos os campeonatos, pô, Sim, ganhou uma Premier League e ganhou um Mundial de tem que Clubes. mostrar que tá com um físico muito Então bom. ele tá e muito bem. É isso aí. Exatamente. Já que fechamos Fluminense, vamos para o Vasco. O Vasco que não temos aí boas notícias para o torcedor. De notícia boa no Vasco, tá passando longe. O Vasco mais uma vez passando por crise, problema dentro de campo, Não temos problema técnico? fora de campo, mais uma vez sem técnico. E isso é uma marca da 777, né? Demora para fazer tudo. Demora mais de um mês para contratar um diretor executivo, demora quase um mês para contratar um técnico no passado, demora para trazer jogador e mais uma vez demora para trazer um treinador de novo. O Ramon Dias saiu, nem tem muita especulação de nomes, o Vasco não tem se movimentado tanto assim.
E tá ficando por isso mesmo e mostra a ineficiência, tanto do 777 quanto da diretoria atual que tá lá, que também faz parte do 77, mas tá um pouco mais próximo. Eu queria te fazer uma pergunta, Rafael Alves. Você acha que a 77 vai abandonar o barquinho? Então, a 777 está com um processo muito importante lá fora, porque acabou sendo processada por problemas financeiros, coisas assim, usar nome de terceiros, e isso pode causar sérios problemas no Vasco, porque pode atrasar pagamentos, pode ter vários problemas. Aí vem as pessoas do associativo querendo recuperar, porque se 777 atrasar, como atrasou no passado, já pode pedir o clube de volta, e isso acaba afetando dentro de campo. Isso é claro que afeta o trabalho dentro de campo. Atrapalha na hora de contratar um treinador, porque a pessoa vai olhar, o profissional vai olhar e falar, vou para um time que não vem bem, problema dentro, fora de campo, eu vou me arriscar ali. E isso acaba sendo um peso na hora de todos os processos do clube. Trazer jogador, trazer treinador. E isso acaba impactando diretamente, como eu falei, dentro de campo, porque o Vasco já está na zona de rebaixamento, com 3 pontos em 5 jogos, e não tem perspectiva de melhora. O Vasco só se complica dentro do campeonato, fora dele tá uma bagunça. O Vasco perdeu de 4-0 para o Criciúma, um dos maiores vexames da história do Vasco, porque foi dentro de casa. E acabou, até hoje ninguém falou nada. Nem o jogador aparece, comissão técnica não existe mais. Mesmo, né? O CEO do Vasco, ninguém viu. O diretor executivo que chegou, ninguém nem foi apresentado ainda, só fizeram um post na rede social que tá lá. Mas ouvir ele falar e mostrar pro torcedor o que vai vindo pela frente, ninguém sabe. Que ele tá procurando melhorar, né? Isso também é importante, você, no momento de crise, de você tentar, de certa forma, arrumar a casa. E o Vasco realmente não está tentando arrumar a casa. Não, e tem problema também com os jogadores. Se for falar disso, tem o caso do Medel também, que se envolveu com confusões dentro do time. Aí acaba fazendo essas histórias, que acabou brigando com o jogador, mais de um jogador no caso. Pois é. É que o Ramon Dias possivelmente era o cara que defendia ele no elenco e tal. Então, E assim, um dos líderes do Vasco, né? fica um clima muito complicado pros jogadores, pra diretoria, e fica esse caos todo, se Deus nos acuda, que parece não ter solução nunca, né? O Vasco tem pouco tempo de safra, a gente pode dizer assim, conforme vocês já falaram antes, teve também no caso o Cruzeiro, que o Ronaldo acabou vendendo a SAF do Cruzeiro pro milionário aí de Minas também, o cara que é dono de rede de mercados. Mas assim, cara, a gente para e analisa o cenário do Vasco hoje, a gente não consegue ver uma melhora significativa para continuar jogando o Campeonato Brasileiro. Os próximos jogos são os mais importantes sempre, principalmente para quem tá na zona de rebaixamento, né? Sim. Pensar sempre em sair da zona de rebaixamento e tá sempre o máximo possível no topo da tabela. O Vasco merece isso, a torcida merece, porque a torcida comparece, vai no estádio. Como o Rafa comentou, você vê no São Januário, o time do Vasco tomar um baile do jeito que tomou do Criciúma, a torcida aplaudir e ficar por isso mesmo, não tem como, não tem condições. E no jogo seguinte, no jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense, teve jogo contra o Fortaleza, que o Vasco empatou pela Copa do Brasil, mas pela Brasileirão foi contra o Atlético Paranaense, o setor visitante estava cheio. A torcida do Vasco estava lá de novo. Sim, a torcida do Vasco é uma torcida bem engajada, né? Eles sempre comparecem, esgotam os ingressos, sempre muito rápido. E é triste, né? Você ter uma torcida tão favorável de um lado e um time que não dá tantas alegrias, assim, pro seu torcedor. Não é nem um respiro, né? Não é nem alegria, nem respiro dá. Saiu da temporada passada com perspectiva de melhora para esse ano, promessas de novo da 777 por parte do Lúcio Barbosa, o CEO do Vasco, e a melhora não apareceu. O Vasco perdeu 2 volantes titulares? Perdeu, mas nem reposição tem. Contrataram o Hugo Moura, coitado, já foi expulso contra o Atlético Paranaense com 15 minutos de jogo, o torcedor tá pegando o pé já, e fica por isso mesmo. Agora o Vasco tem a obrigação de comprar algum muro por 10 milhões de reais. E vai ficando por isso mesmo, empurrando pra frente. Só que pra frente esse ano, ficar empurrando pode acabar caindo na segunda divisão de novo. E o próximo desafio do Vasco é? Vitória. 6h30 em São Januário no domingo. Esse jogo tem a obrigação de ganhar. É mais uma semana treinando. Mas é difícil. É um jogo difícil, mas pelos aspectos, tanto de que a gente esperava no começo da temporada, e também com o cenário atual, tem a obrigação de ganhar pelo menos para respirar dentro do campeonato. Não, com certeza, mas se você for falar de tabela ali, o Vitória tá próximo do Vasco. Então os dois todo mundo tá próximo. Todo mundo tá na frente do Vasco. Mas assim, é complicado, cara, porque você fala do Vitória, o time do Vitória, tecnicamente, é o time que foi campeão da Série B, o time que vem se reforçando um pouco mais. O Vitória ali há pouco tempo jogou uma Série C, mas aos pouquinhos foi subindo. O CT agora do Vitória é uma coisa, extraordinária.
tá se desenvolvendo devagarzinho, ele vai chegar lá, o Vitória, dá pra perceber. E o time do Vitória, ele tem um azar nos jogos que é diferente do time do Vasco. Eu acho que, assim, o Vitória é um time que se mostra presente, os jogadores jogam e entregam raça, mas acaba ali não dando sorte no jogo. E o time do Vasco já é diferente. A gente vê um time do Vasco desanimado. Totalmente desanimado, totalmente sem perspectiva. E não sabe o que vai acontecer jogo após jogo. Fica nessa realidade aí, ainda complicada pro time do Vasco. E que precisa de uma vitória, óbvio. Precisa vencer o Vitória dentro do São Januário por jogar no São Januário. Mas vai ser um jogo difícil. Vai ser um jogo bem difícil. E precisa mostrar também pra torcida que tá querendo mudar, né? Ah, mas se for pra apostar, eu vou botar uma vitória do Vasco aí, só pra fazer as pazes com a torcida. Mas Então vamos pro nosso bolão. Rafael Alves, Vasco e Vitória. Vitória do Vascão. Vitória do Vasco. Lucas? Empate pra mim. Eu vou em Vitória do Vasco pra o Dia Eu das acho Mães que vai ser empatar. tranquilo. Não causar problema. Pelas de mães vontade. vascaínas. Pra Eles ficar merecem. todo mundo tranquilo e feliz. Fluminense enfrenta o São Paulo. Lucas, Fora de casa, hein? fora de casa. Pô, é difícil. São Paulo fora de casa, acho que São Paulo vence. acho que dá São Paulo também. Eu vou no empate ou São Paulo. É Flamengo enfrenta. difícil. Corinthians no Maracanã. Empate. Eu vou de Corinthians. Eu acho que eu vou de empate também no Flamengo. Acho que o Flamengo empata esse jogo. Eu acho que o Flamengo não vai levar esse jogo. Não vai levar esse jogo da maneira que deveria levar. E eu acho que vai ser um problema seríssimo pro Tite. Se ele não vencer esse jogo contra o Corinthians, É, o ex-time dele. eu acho que pode causar problemas pra ele O internamente. problema é que tem o Bolívar depois. O Flamengo tem que jogar com o Bolívar e tem que vencer o Bolívar na Libertadores. Pra mim, ele vai encher o time de moleque, conforme ele tem feito. Eu acho isso absurdo pensando no elenco do Flamengo. O Flamengo contratou milhões em um jogador só e com um time com várias pendências. Mas, já falei muito sobre isso, né? Eu acho que o Flamengo empata ou vence. Não, acredito que perder o Flamengo não vai perder, principalmente por causa do jogo de quarta-feira. Porque acho que se perde pro Corinthians no Maracanã, acho que isso aí ia ser um estopim até pra uma possível saída do Tite. A torcida Eu acho que a ia próxima pressionar semana muito. pode ser definitiva pra ele. Corinthians e Bolívar pode significar muita coisa pro Flamengo. Eu concordo. É, e Botafogo enfrenta o Fortaleza fora de casa. O Fortaleza não vem tão bem assim, né? O Fortaleza empatou com o Vasco recentemente. Na Copa do Brasil. Botafogo vem numa crescente. Será? Não sei. Eu Empate ou glorioso? vou de Glorioso. Eu acho que o Glorioso consegue essa vitória Acho que eu vou de dentro vitória. casa. Eu vou de vitória Fortaleza. Acho que o Fortaleza ganha no Botafogo. Porque o Botafogo. É engraçado você falar isso, mas o Botafogo, quando joga com times Rio Sul e São Paulo, o Botafogo faz grandes jogos. Aí joga com o time, por exemplo, o Vitória, Fortaleza, o Bahia, acaba o time. Eu acho que, de acordo com os últimos jogos que o Botafogo tem feito, principalmente com Fortaleza, o Botafogo não tem conseguido se criar O Botafogo tanto assim. perdeu em casa pro Bahia, né? Recentemente. Então, é isso que eu tô falando, sabe? Eu acho que o Botafogo entra muito desligado nos jogos, então eu vou de Fortaleza mesmo. Não, eu vou que o Glorioso leva essa. Empate ou glorioso? Tô nessa. Todo mundo agora... Agora vamos esperar a rodada terminar. vamos ver o que vai acontecer. né? Vamos esperar. É isso. Se você acompanhou a gente até aqui, o meu muito obrigada. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar com quem você gosta e falar do seu time. E também deixa aqui nos comentários quem vai levar melhor nessa rodada do Campeonato Brasileiro. A gente fica por aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Até semana que vem. Valeu, Beijo. tchau, tchau.